O selacanto africano, conhecido cientificamente como Latimeria chalumnae, é um peixe de água salgada que pertence à ordem dos coelacantiformes. Este peixe é famoso por ser considerado um fóssil vivo, pois sua linhagem remonta a mais de 400 milhões de anos, antes da era dos dinossauros. Aqui estão algumas informações detalhadas sobre o selacanto africano. Características físicas. Tamanho: o selacanto africano pode atingir até 2 metros de comprimento, embora a maioria dos indivíduos seja menor. Corpo: possui um corpo robusto e uma pele espessa coberta por escamas que são mais semelhantes àquelas dos anfíbios do que a dos peixes modernos. Nadadeiras: suas nadadeiras são lobadas, o que é uma característica primitiva que se assemelha às extremidades dos vertebrados terrestres. Habitat: o selacanto africano é encontrado principalmente nas águas profundas do Oceano Índico, especialmente ao largo da costa da África Oriental, em locais como Moçambique e Comores. Prefere habitats de fundo rochoso e cavernoso, onde pode se esconder de predadores. Comportamento e alimentação: é um predador noturno, alimentando-se de peixes e outros organismos marinhos. O selacanto é conhecido por sua capacidade de nadar lentamente, utilizando um movimento de deslizamento com suas nadadeiras. Reprodução: o selacanto africano tem um modo de reprodução ovovivípara, o que significa que os ovos se desenvolvem dentro do corpo da fêmea e os filhotes nascem vivos. A gestação pode durar vários meses, e as fêmeas geralmente dão à luz a poucos filhotes de cada vez. Conservação: o selacanto é considerado uma espécie em perigo de extinção devido à pesca excessiva e à degradação de seu habitat. Esforços de conservação estão em andamento para proteger esta espécie única e seu habitat. Importância científica: o selacanto fornece informações valiosas sobre a evolução dos vertebrados, especialmente sobre a transição de organismos aquáticos para terrestres. Estudos sobre sua biologia e genética ajudam os cientistas a entender melhor a evolução e a diversidade da vida marinha. O selacanto africano é um exemplo fascinante da história evolutiva da vida na Terra e continua a ser objeto de pesquisa científica e conservação. A espécie que vive de selacanto hoje é a mesma que vivia na pré-história. O selacanto é um peixe que pertence à ordem Coelacantiformes e é conhecido por sua aparência primitiva. Ele foi considerado extinto por cerca de 66 milhões de anos, até que um exemplar foi redescoberto em 1938 nas águas da costa da África do Sul. Os selacantos modernos, do gênero Latimeria, são diferentes dos que viveram na pré-história, embora compartilhem um ancestral comum. Os selacantos pré-históricos, como Latimeria chalumnae, tinham características que se adaptaram ao ambiente marinho da época, enquanto os selacantos atuais têm adaptações que os ajudam a sobreviver em seus habitats contemporâneos. Portanto, embora os selacantos modernos sejam considerados fósseis vivos, devido à sua aparência e características que remontam a períodos antigos, eles não são exatamente os mesmos que viveram na pré-história, mas sim uma linhagem que sobreviveu e evoluiu ao longo do tempo. Mas essa espécie vem da pré-história. Sim, o selacanto é uma espécie que remonta a períodos pré-históricos. Os selacantos existem há cerca de 400 milhões de anos, e seus ancestrais eram comuns durante o período devoniano, conhecido como a Era dos Peixes. Eles são considerados um dos grupos de peixes mais antigos que ainda existem hoje. Os selacantos modernos, do gênero Latimeria, são considerados fósseis vivos porque apresentam características que foram preservadas ao longo de milhões de anos, mas eles não são idênticos aos selacantos que viveram na pré-história. A espécie que conhecemos hoje é uma sobrevivente de uma linhagem que passou por mudanças e adaptações ao longo do tempo, mas suas origens estão, de fato, profundamente enraizadas na pré-história. Quais as diferenças? As diferenças entre os selacantos modernos, do gênero Latimeria, e seus ancestrais pré-históricos são notáveis em vários aspectos, incluindo morfologia, habitat e comportamento. Aqui estão algumas das principais diferenças. 1. Morfologia. Estrutura do corpo. Os selacantos modernos têm um corpo mais robusto e uma nadadeira caudal que é diferente em forma e estrutura em comparação com os selacantos pré-históricos. Os ancestrais tinham nadadeiras mais longas e uma forma corporal que se adaptava a diferentes ambientes aquáticos. Escamas. As escamas dos selacantos modernos são mais espessas e têm uma estrutura diferente em comparação com as escamas dos selacantos antigos, que eram mais finas e menos resistentes. 2. Habitat. Ambiente. Os selacantos pré-históricos habitavam uma variedade de ambientes marinhos, incluindo águas rasas e profundas. Os selacantos modernos, por outro lado, são encontrados principalmente em águas profundas, geralmente em profundidades de 150 a 700 metros, em áreas costeiras e em vulcões submarinos. Distribuição geográfica. Os selacantos pré-históricos tinham uma distribuição geográfica mais ampla, enquanto os selacantos modernos são limitados a algumas regiões específicas, como as águas ao largo da costa da África e da Indonésia. 3. Comportamento e dieta. Alimentação. Embora ambos os tipos de selacantos sejam carnívoros, a dieta dos selacantos modernos pode incluir uma variedade de presas, como peixes e lulas, adaptando-se ao que está disponível em seu habitat profundo. Os selacantos pré-históricos provavelmente tinham dietas diferentes, dependendo do ambiente em que viviam. Reprodução. Os selacantos modernos têm um modo de reprodução ovovivípara, onde os ovos se desenvolvem dentro do corpo da fêmea até que os filhotes estejam prontos para nascer. A reprodução dos selacantos pré-históricos pode ter sido diferente, mas os detalhes exatos não são bem conhecidos devido à falta de fósseis que documentem esse aspecto. 4. Evolução. Adaptações. Os selacantos modernos têm adaptações que os ajudam a sobreviver em ambientes de alta pressão e baixa luminosidade, como a capacidade de detectar presas através de eletrosensores. Essas adaptações não eram necessárias para os selacantos pré-históricos, que viviam em ambientes diferentes. Essas diferenças refletem a evolução e a adaptação dos selacantos ao longo de milhões de anos, permitindo que eles sobrevivam até os dias atuais, apesar das mudanças drásticas em seus ambientes. O selacanto Mausoneatigas é realmente pré-histórico. Sim,
O Selacanthomausonia gigas é considerado um peixe pré-histórico. Ele pertence a um grupo de peixes conhecidos como Selacanthur, que existiram há cerca de 400 milhões de anos, durante o período Devoniano. O Mausonia viveu principalmente durante o período Cretáceo, aproximadamente entre 100 e 66 milhões de anos atrás. Características do Mausonia. Morfologia. O Mausonia tinha características que o diferenciavam dos Selacanthus modernos, como um corpo mais robusto e nadadeiras que eram adaptadas para um estilo de vida em ambientes aquáticos variado. Habitat. Este Selacanthur era encontrado em ambientes de água doce e em algumas áreas costeiras, o que é diferente dos Selacanthus modernos, que habitam principalmente águas profundas. Extinção. O Mausonia, assim como muitos outros Selacanthur, foi extinto durante a extinção em massa no final do período Cretáceo, que também levou à extinção dos dinossauros. Portanto, o Mausonia é um exemplo de um Selacanthur pré-histórico que viveu em um período muito anterior ao Selacanthur moderno que conhecemos hoje. O Mausonia gigas é uma espécie extinta de Selacanthur que viveu durante o final do período Cretáceo, aproximadamente entre 100 e 66 milhões de anos atrás. Aqui estão algumas informações detalhadas sobre essa espécie e características físicas. Tamanho. O Mausonia gigas é um dos maiores Selacanthus conhecido, podendo atingir comprimentos de 2,5 metros a 5 metros ou pouco mais. Estrutura corporal. Possuía um corpo robusto e alongado, com uma cabeça grande e uma boca ampla. Suas nadadeiras eram lobadas, semelhantes às dos Selacanthus modernos, mas com algumas diferenças morfológicas. Escamas. As escamas do Mausonia eram grandes e espessas, proporcionando proteção contra predadores. Habitat. O Mausonia gigas habitava ambientes aquáticos de água doce e salobra, como lagos e estuários. Fósseis dessa espécie foram encontrados em várias partes do mundo, incluindo a África e a América do Sul. Comportamento e alimentação. Embora não se conheça muito sobre o comportamento específico do asterisco Mausonia asterisco, acredita-se que, como outros Selacanthur, era um predador que se alimentava de peixes e invertebrados aquáticos. Sua grande boca sugere que poderia ter uma dieta variada, incluindo presas de tamanho considerável. Importância paleontológica. O Mausonia gigas é significativo para os paleontólogos, pois fornece informações sobre a evolução dos Selacanthus e a diversidade de peixes durante o Cretáceo. Os fósseis de Mausonia ajudam a entender a transição de ambientes aquáticos e as adaptações que ocorreram em diferentes períodos geológicos. Extinção. O Mausonia gigas desapareceu no final do período Cretáceo, possivelmente devido a mudanças ambientais e extinções em massa que afetaram muitos grupos de organismos. Relação com Selacanthus modernos. Embora o Mausonia e os Selacanthus modernos compartilhem um ancestral comum, eles pertencem a linhagens diferentes. O Selacanthus africano, Latimeria chalunai, é o único representante vivo de sua linhagem, enquanto o Mausonia é um exemplo de como os Selacanthus evoluíram e se diversificaram no passado. O Mausonia gigas é um exemplo fascinante da diversidade de vida marinha que existiu durante a era dos dinossauros, e continua a ser um objeto de estudo importante na paleontologia.